Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de dezembro, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana de aula remota. Na verdade, estamos iniciando a nossa última semana de aula remota desse ano, não é isso? Então vamos pegar firme, fazer as atividades com bastante atenção, com bastante vontade, porque se Deus quiser e permitir, na semana que vem, vocês estarão de férias, ok? Então, vamos lá. Hoje, segunda-feira, nós começamos, nós temos ciências e matemática, ok? E nós estamos falando das plantas, não é isso? Vimos sobre a reprodução. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre elas, sobre os vegetais, tá certo? Bom, para isso eu vou pedir a vocês que assistam ao videozinho chamado fotossíntese nesse link, A fotossíntese é o processo onde a planta produz o alimento dela. Ela não é como nós, que saímos, que caçamos, que buscamos, plantamos, Ela fica no mesmo lugar. Então, ela produz o alimento dela. Então, vocês vão ver como ela produz o alimento, tá bem? E depois, uma curiosidade. As plantas respiram? As plantas dormem? Então, vocês vão ter as respostas para essas perguntas aqui nesse link aqui, tá bem? Depois que vocês assistirem aos vídeos, nós vamos para o livro de ciências, tá? No volume 3, nas páginas 73, 74 e 75. Tia Lúcia vai explicar a vocês, tá bem? Vamos lá? A vida das plantas. As plantas respiram. Olha a respostinha lá, ó. Respiram sim. Transpiram, suam e precisam de água e alimento para sobreviver, assim como nós, seres humanos e outros animais. Mas, ao contrário dos animais, as plantas são capazes de produzir o próprio alimento usando alguns componentes do ambiente. Então, elas fazem o alimento dela. Vamos ver. A fotossíntese. A fotossíntese é um processo pelo qual a planta produz o alimento de que necessita. Então, ela faz o alimento dela. Esse processo não ocorre nos animais, A gente pega coisas que já existem, A nossa carne é um animal que já existe. O vegetal que a gente come, já existe, A gente pode plantar, Mas a gente não faz o alimento simplesmente, A gente busca e a gente trabalha em torno desse alimento, A gente cozinha e tudo mais. Agora, as plantas não, elas fazem mesmo o alimento delas, tá bem? Para que a fotossíntese aconteça, a planta precisa de luz, água e gás carbônico. Quando algum desses componentes não está disponível, a planta não sobrevive, tá? Então, se faltar a luz, ela não vai sobreviver. Se faltar água, ela não sobrevive. E se faltar o gás carbônico, também não, tá? A luz é absorvida por um pigmento que dá a cor verde às plantas e está presente principalmente nas folhas. Aqui não está falando, pessoal, mas esse pigmento, tá? É chamado de clorofila, tá? Esse pigmento que puxa a luz é chamado de clorofila. A água é absorvida pelas raízes. O gás carbônico é absorvido pelas folhas diretamente do ar, tá? Durante a fotossíntese, a planta libera gás oxigênio no ambiente. Então, ela pega o gás carbônico do ambiente e depois ela produz e libera gás oxigênio, que é o gás que nós precisamos, Nós, animais, tá? O gás oxigênio é usado na respiração das próprias plantas e de outros seres vivos, como os animais. Então, nós precisamos do gás oxigênio, liberado por elas, para que a gente possa respirar. Mas elas também utilizam o gás oxigênio, tá? Elas também respiram, tá certo? E na respiração, elas precisam do oxigênio, ok? Com base no texto acima, complete cada quadro em branco, os quadrinhos em branco, da ilustração abaixo, com o termo que está faltando. Então, para ter a fotossíntese, o que a planta precisa?
nós falamos que ela precisa de luz, né? Que a clorofila, né, o pigmento, puxa para ela, absorve. Ela precisa do gás carbônico que fica presente no ar, né? E ela precisa também de água. Então, com luz, gás carbônico e água, ela faz a fotossíntese, que é o processo, né, de produção do alimento dela. Ela faz o alimento dela, né, para que ela sobreviva, e ela libera para o ambiente o gás oxigênio, que é o que nós precisamos para respirar. Tá bem? Bom, reserva de alimento. Parte do alimento que as plantas produzem pode ser armazenada nas raízes, nos caules e nos frutos. Essa reserva rica em energia é usada pelas próprias plantas e pelos animais que se alimentam delas. Então, elas produzem a energia e vão acumulando ali, né? Para que ela possa usar de acordo com a necessidade, tá certo? Mas nós que comemos essas plantas, comemos também essa energia que ela produziu. A cenoura, a beterraba e a mandioca são exemplos de plantas que têm reservas nutritivas muito apreciadas pelos seres humanos, tá? Então, aqui a gente vê, né, a batata doce e aqui a mandioca, tá? Onde as plantinhas armazenaram, né, a energia delas, o alimento delas. Respiração. Não é só nós que respiramos, né? A gente respira, a gente sente, né? A barriguinha sobe, desce, né? A gente sente o nosso tórax se movimentar, né? Por quê? Porque enche o pulmão, esvazia o pulmão, né? Mas o que acontece? Será que somos só nós, né, animais que respiramos? Não, né? As plantas também respiram. Então, olha lá, assim como os animais, as plantas respiram o tempo todo. Durante a respiração, elas usam o gás oxigênio do ambiente. Então, elas também precisam do gás oxigênio. As plantas terrestres retiram o gás oxigênio do ar. E as plantas aquáticas usam o gás oxigênio dissolvido na água, tá? Essa aqui é uma planta aquática, né? E ela utiliza o gás oxigênio que está na água, assim como os peixes, né? E a transpiração, será que ela sua? Vamos lá. Você já percebeu que em locais onde há muitas plantas, como matas e parques, o ar é mais úmido e fresco? É que ao transpirar, né, ao suar, as plantas eliminam vapor de água. E a umidade do ar aumenta quando temos maior quantidade de vapor de água livre no ambiente. Por isso, sentimos a sensação de frescor e umidade em ambientes onde há muita vegetação. Vamos entender melhor como a transpiração acontece? Então, vamos lá. Olha só, gente. Primeiro, vamos ler aqui, depois a Lúcia explica lá. A água absorvida pelas raízes, aqui ó, é transportada através do caule e é então distribuída por toda a planta. Ao percorrer esse caminho, parte da água é usada na fotossíntese, né, na produção do alimento. Outra parte é perdida para o ambiente na transpiração, principalmente através das folhas. Então, ó, as raízes, né, puxam lá, absorvem a água do solo. Essa água sobe pelo caule e vão para as folhas, né? Nesse processo, parte da água vai ser usada no processo de fotossíntese, que é a produção de alimento da planta, né? E parte da água vai ser o que? Ela vai transpirar, né? Então, vai para o ambiente, tá bom? Por isso que fica úmido, às vezes fica mais gostoso o lugar que tem árvore, certo? Estas fotos mostram dois ambientes. Em qual deles o ar deve ser mais úmido e fresco e por quê? Então, gente, aqui a gente não vê quase plantas, né? Não vê nada praticamente. E aqui a gente vê, né? Bem arborizado. Então, ela vai produzir, as árvores vão absorver a água do solo, né? Através das raízes. Essa água sobe pelo caule, né? E vai para as folhas. Nesse processo, ela vai utilizar a água no processo de fotossíntese e também vai eliminar água, né? Para o ambiente, ok?
Nossa, e vamos para a matemática. Que rápido que foi, hein? Na matemática de hoje, a gente precisa do nosso livro de matemática Bem Me Quer, volume 3, nas páginas 150 e 151. Vamos lá. Hoje nós vamos falar do triplo. Vocês lembram o que é triplo? Triplo é quando a gente multiplica 3 vezes. A gente multiplica por 3, ok? A doceira da loja Bombom Doce fará 3 pudins de abacaxi. Veja alguns ingredientes necessários para fazer um pudim. Então, precisa de 1 copo de suco de abacaxi, 2 colheres de sopa de amido de milho, 4 claras, 2 gemas, 2 copos de açúcar, certo? Aí, o que acontece? Para fazer um pudim, tá? Essa é a receita para um pudim. Agora, a gente vai ajudar a doceira a fazer 3 pudins. Então, vamos lá. Para um pudim, ela usa 1 copo de suco de abacaxi. E para 3, vai usar um para uma receita, outro para outra e outro para outra. Então, na verdade, vai usar 3 copos de suco de abacaxi. Depois, 2 colheres de sopa de amido de milho. Ou seja, 2 colheres para uma receita, 2 para o outro e 2 para outro. Certo? Ou seja, 6 copos de amido. Para uma receita, são 4 claras. E para 3, 4 para uma, 4 para outra e 4 para outra. 12. Gemas, 2 para um, 2 para o outro e 2 para o outro. Serão 6. 2 copos de açúcar para um, 2 para o outro e 2 para o outro. Então, você vai ajudar aqui, né, a doceira a fazer 3 pudins, completando com as quantidades que ela precisa separar para fazer 3 pudins de uma vez só, tá bem? Para calcular o triplo de um número, multiplicamos esse número por 3, tá? Vamos lá. Tabuadas do 3 e do 6. Também já vimos isso esse ano, né? Mas agora precisa memorizar. Observe as tabuadas do 3 e do 6. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é igual a 9. 4 vezes 3 é igual a 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 3, 30. E para fazer a do 6, a gente vai dobrar aqui, ó. Então, 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 6 é 0. 1 vezes 3 é 3. Tá? E o que é o 3? Não é 3 mais 3, não é 6? Aqui também dobra, 6. 2 vezes 3 é 6, né? E se fosse 6, vamos lá, 2 vezes 6 é 12. Então, tá dobrando, ó. Dobrou 3 aqui, vai ser 6 aqui. 9 aqui, 18 aqui. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 6, 24. Então, eu dobrei o 3 e dobrei o 6. Não é isso? E assim nós vamos, tá? Agora, a gente precisa o quê? Decorar, memorizar, tá bem? Então, vamos lá. Complete o quadro. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 10, 30. O 6, vou multiplicar, mas vai dobrar, ó. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 9, 54, 6 vezes 10, 60. Vocês vão vendo, ó, que tá dobrando, ó, porque 3 tá aqui e o dobro do 3 é 6. Aqui no 0 vai dar 0 mesmo, mas ó, 3 dobrou 6, 6 dobrou 12 e assim vai, tá? Multiplique os resultados da tabuada do 3 por 2 e compare-os com os resultados da tabuada do 6. O que você pode concluir? Então, a tabuada do 6 é o dobro da tabuada do 3.
né? É isso que nós podemos concluir, não é isso? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, escuta de novo a videoaula. Manda perguntinha pra tia Lúcia, tá certo? E vamos lá. Muita força que essa é a última semana, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus.